Esta raiz significa puxar. Tract significa puxar. A raiz tract puxar aparece em palavras que indicam puxar física ou figuradamente. Por exemplo, um folheto, texto estendido ou uma grande extensão de terra. É substantivo e significa grande extensão de terra, conjunto de órgãos que formam um canal, folheto, muitas vezes religioso ou político. Com no começo significa juntos, juntar duas partes para fechar um acordo. Como substantivo, significa um acordo legal entre pessoas ou empresas. Como verbo, significa tornar-se menor ou mais apertado, fazer um acordo oficial. Com or no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa pessoa ou empresa contratada para esse serviço. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa forma reduzida de uma palavra, contração de músculos ou tecidos, contração uterina. Com o ao no final, vira adjetivo. Assim vira adjetivo e significa relacionado a um contrato. Com ab no começo, significa sair. Puxe a ideia para fora do concreto. Como adjetivo, significa baseado em ideias, não em coisas físicas. Como substantivo, significa um resumo curto de um texto ou estudo. Como verbo, significa remover ou tirar. Com no final, vira substantivo. Assim, vira substantivo e significa uma ideia não baseada na realidade concreta, o ato de tirar ou remover. Com lips no final, vira advérbio. Assim, vira advérbio e significa de uma maneira geral, teórica. Com a no começo, significa ad, para puxar para perto. Assim, vira verbo e significa de interesse ou atenção. Atrair. Com ive no final, vira adjetivo. Assim, vira adjetivo e significa agradável de se olhar. Atraente. Com ion no final, vira substantivo. Assim, vira substantivo e significa uma atração ou apêlogo, um lugar ou coisa que atrai visitantes. Com eis no começo, significa para fora. Puxar para fora. Como verbo, significa remover ou retirar algo. Como substantivo, significa um trecho curto de um texto. Com ion no final, vira substantivo. Assim, vira substantivo e significa ato de remover ou retirar algo, substância obtida por extração, origem ou bem-entender de uma pessoa. Com or no final, vira substantive. Anti vira substantivo e significa um desprover expressivo ou pessoa que extrai algo. Com or no final, vira substantivo. Assim, vira substantivo e significa um veículo potente para puxar maquinário agrícola, um dispositivo que puxa ou atrai algo. Com able no final, vira adjetivo. Assim, vira adjetivo e significa fácil de controlar, gerenciar ou influenciar, fácil de maleável. Com abil no final, vira substantivo. Assim, vira substantivo e significa facilidade de controle ou manejo. Com diz no começo, significa separar, separar a atenção. Assim, vira verbo e significa desviar a atenção de algo, perturbar, fazer alguém menos calmo ou focado. Com ion no final, vira substantivo. Assim, vira substantivo e significa algo que desvia a atenção, o estado de ser incapaz de se concentrar. Com sub no começo, significa remover, puxar uma parte para baixo. Assim, vira verbo e significa subtrair um número ou quantia de outro. Ion sinal recepta substantida substantives in the esquerin nuis de at adu de sapfar. Com ive no final, vira adjetivo. Assim, vira adjetivo e significa envolvendo subtração ou remoção. Com in no começo, significa não, não cede fácil. Assim, vira adjetivo e significa difícil de controlar ou lidar. Com no começo, significa negação, sem atração. Assim, vira adjetivo e significa não agradável ou atraente de se olhar, não interessante ou atraente. Com ré no começo significa voltar, para trás. Puxar de volta. Assim vira verbo e significa recuar, retratar uma declaração ou alegação. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa ato de retirar uma declaração. Com able no final, vira adjetivo. Assim vira adjetivo e significa capaz de ser puxado para trás ou recolhido. Com de no começo significa sair. Puxar o valor para longe. Assim vira verbo e significa reduzir o valor ou importância de algo. Com ion no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa difamação, menoscabo da reputação. Com or no final, vira substantivo. Assim vira substantivo e significa uma pessoa que critica algo injustamente. Com sub no começo, significa secundário, um contrato abaixo do principal. Como substantivo, significa contrato de subcontratação. Como verbo, significa contratar terceiro para parte de um contrato. Com or no final vira substantivo. Assim vira substantivo e significa ou empresa contratada por um empreiteiro. Com pro no começo significa para frente, estique no tempo. Assim vira verbo e significa fazer algo do mais do que o necessário.
Immer muitas parislas. En thich mat imragers sklekingras is eirir bergth.